Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, você sabe, 1h30 da tarde, tradição do horário da discussão política nesse horário, né, e do debate sempre aprofundado dos temas que fazem aí a pauta da cidade, da região, né, educação, saúde, meio ambiente, transporte, segurança pública, os temas do nosso dia a dia e o espaço sempre aberto também para discussão democrática, né, dos assuntos de interesse nacional, né. TRF4, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, hoje é o motivo de atenção maior por parte de toda a mídia, está sendo julgado lá o recurso do ex-presidente Lula, que foi condenado na primeira instância, mais uma vez condenado, na primeira instância federal lá de Curitiba, pela juíza Gabriela Hart, se não estou equivocado, né, que substituiu o então juiz Sérgio Moro, ela que o condenou o Lula a mais 12 anos de cadeia por conta, teoricamente, de propinas, né? Ele teria recebido, e propinas teriam sido pagas nas reformas lá do sítio de Atibaia, que o Lula alega não ser dele, né? E que reformas foram feitas pela Odebrecht, pela OAS, enfim, né? Aquele grupo de empreiteiras que dominava aí a construção civil pesada no Brasil, e a construção civil pesada no Brasil que está agora absolutamente parada, não é? Bom, a expectativa é para que a decisão aconteça ainda hoje, não é? O voto do relator ainda não saiu. Você que vai acompanhar o programa, está acompanhando o programa na reprise, já deve ter aí, se não a decisão final, ou pelo menos aí uma condição mais favorável para entender, para compreender qual será o destino do ex-presidente Lula. Mesmo condenado, não será preso, né? Porque está vigorando a prisão após o transitado em julgado, enfim, a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, e como Lula, nesse tipo de caso, não vai oferecer perigo nenhum à sociedade, né? Não vai ter acesso a provas, nem a coisa nenhuma, evidentemente que não haverá aí a prisão preventiva, temporária, nada disso, né? Vamos aguardar, é um assunto que mexe com a política brasileira, sem dúvida nenhuma, e está aí a bola da vez para a mídia nesta quarta-feira, né? Lembrando que temos sempre uma reprise aqui na Santa Cecília TV do Ponto de Vista, a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Começando aqui pela minha esquerda, Augusto Capô de Casa, diretor da Santa Casa da Misericórdia aqui de Santos, está mais uma vez participando e colaborando aqui com a gente no Ponto de Vista. Prazer recebê-lo, Augusto, tudo bem? Tudo bem, doutorão, aos integrantes da mesa, uma boa tarde. Vamos a mais um programa sempre combativo e discutindo os assuntos não só da nossa região, mas assuntos que acabam impactando no cenário nacional. Aqui ao meu lado direito, com prazer mais uma vez o presidente, aliás o vice-presidente, né? Deixar bem claro, vice-presidente do Sindifisco, da delegacia aqui de Santos, o Flávio Prado, que vai participar com a gente, tentar esclarecer aí uma série de alterações, né? Questões tributárias aí que nos preocupam a todos e colabora também com a gente nesta edição. Prazer recebê-lo, Flávio, tudo bem? Obrigado, boa tarde a todos e espero contribuir aqui com os debates, é sempre um prazer. Muito bem, na ponta o Marco Santana, atento aí às redes sociais, às transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante conosco. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Butrão, para atualizar essa questão do julgamento do caso do ex-presidente Lula, o julgamento foi parado agora o recesso para almoço. O relator, o Gebran Neto, ele começou a proferir o seu voto e a perspectiva não é nada positiva para o ex-presidente Lula, porque a defesa vinha argumenta na sua sustentação de que a decisão da juíza é um verdadeiro copia e cola. Ela pegou trechos inteiros daquela decisão do juiz Sérgio Moro, no caso do triplex de Guarujá, copiou e colou nessa sentença. Em alguns trechos, ela, em vez de se referir ao sítio de Atibaia, ela coloca apartamento, né? Então, a defesa do ex-presidente Lula diz que essa decisão da juíza é inédita por conta disso, mas o Gebran Neto não admitiu, falou que isso não vem ao caso e ainda não caiu no mérito da questão em si, mas ele não aceitou esse argumento. Então, a perspectiva para o ex-presidente Lula é muito ruim. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv.
As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, como o Raul Sérgio, um grande abraço, Raul, uma boa noite. Abraço ao Raul Sérgio, abraço a todos, né, que conferem o Ponto de Vista, acompanham a gente ao vivo, 13h30, na reprise às 8 da noite. Obrigado, lembrando sempre, 14h30 o programa termina ao vivo. Claro, nós não temos aqui as informações em relação à sequência do julgamento do presidente Lula, o ex-presidente Lula, lá no Tribunal Regional Federal 4. Agora, a dúvida que surge aí, o pessoal anda comentando, e eu realmente fico meio perplexo com relação a isso. O Lula para o PT, para a figura dele mesmo, enfim, ele é mais importante, preso ou solto, Augusto? O que você pensa? Sem dúvida nenhuma, em liberdade, porque... Você acha que é liberdade? Sem dúvida. Primeiro porque ele passa a ter um poder de articulação maior, não é? Tem a expectativa... Ele, como figura, ainda, nós não podemos desprestigiar a quantidade de votos que o PT ainda mantém. Então, sem dúvida nenhuma, ele solto, ele vai fazer caravanas, participar. Eu tenho acompanhado no YouTube, a todo momento o PT tem feito eventos. Nesse último final de semana houve a eleição dos diretórios, né, do Diretório Nacional. Então, de certa maneira, ele solto tem uma oportunidade maior de fazer campanha, né? Não, é o partido mais orgânico, sem dúvida, mais organizado do Brasil, enfim, da América Latina, eu acho que com exceção da As caravanas não andam meio pífias aí, não? Sim, andam meio pífias, mas veja, eles devem estar se estruturando. Com exceção do exército cibernético do PSL, creio eu que o PT é o partido mais organizado em militância, enfim, em estrutura. Não tem dúvida, claro que Agora, na área cibernética, ninguém bate o calucho, né? Quer dizer, a estrutura de robôs, essa coisa toda aí, ninguém consegue realmente, ele, de forma inteligente, tem que parabenizar, né? Não precisamos concordar com as posturas e com o que ele fala, com as bobagens que ele escreve. Mas nós temos que admitir que ele anteviu uma situação, talvez até mais antenado no que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que eu acho que nós fomos um reflexo da política norte-americana no aspecto de redes sociais, mas ele conseguiu eleger o pai no WhatsApp, né? E você, o que você pensa, Flávio Prado? O Lula é mais importante, ou ele dá mais mídia, né? Porque veio a mídia do mundo inteiro para entrevistá-lo na prisão VIP, na sala VIP, onde ele ficou lá em Curitiba, né? Na Polícia Federal, né? É mais importante preso ou solto? Eu acho que ele tem uma relevância maior solto, principalmente pela questão das caravanas, das aparições públicas, né? Apesar dele ter uma certa exposição quando ele ainda estava preso, tinha toda uma agenda que tinha que ser cumprida até de acesso a ele. Agora ele está mais livre, né? Mas tinha o Lula livre, né? Agora é. Esse mote aí do Lula livre agora não tem mais, né? Exato, mas o outro lado dessa moeda é que, por outro lado, também ele solto, ele dá muito mais combustível para os opositores políticos, né? Que agora vão falar, agora ele está solto, vai promover ameaças e etc. Bom, mas né? não vai ter eleição. Por que não? O AI-5 vem aí? O ministro da Economia está propondo um AI-5. O Eduardo Bolsonaro quer um AI-5. Daqui a pouco até o presidente deixa escapar um AI-5. Não vai ter eleição. Então tem que explicar para eles que aí eles perdem os seus respectivos mandatos, né? Tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o Flávio Bolsonaro, né? Isso serve para o Congresso Nacional. Se for estendido isso, mais à frente seguir a risca, né? Os habeas corpus também perdem as suas respectivas validades, né? E aí pode se estender para assembleias, enfim. E não aconteceu na ditadura. As assembleias continuaram funcionando e as câmaras municipais também, né? Mas o Congresso Nacional foi dissolvido, foi aquela você acha que show de horrores. Você acha agora, que uma pessoa o Paulo Guedes mordeu a isca? Sem dúvida, e se exaltou e foi foi cômico, né? Aliás, penso eu que precise um trabalho melhor junto aos ministros com raras exceções, mas os ministros do Bolsonaro, não vou nem falar o presidente, os ministros do Bolsonaro precisam fazer
uma reeducação de mídia, de imprensa, de falar ao público, não é? De representar... Porque o ministro, naquele momento, ele está representando a instituição brasileira, o governo brasileiro. Claro. Ele não pode se alterar, ele pode até ser assim fora do... Mas naquele momento, quando nós já discutimos isso, é institucional, a figura. Sem dúvida. Né? Quando o Flávio assume um cargo no sindicato, ele passa a representar a instituição. É natural que qualquer coisa que ele diga tem um peso diferente. Né? A instituição tá ao seu lado. Faz eco, né? É o exemplo. Tanto é que você viu a economia numa brincadeira, penso eu, do ministro, que criou um alvoroço. O dólar... Veja, muitas pessoas tiveram prejuízo, muitas ganharam dinheiro, mas muitas tiveram prejuízo, com apenas uma afirmação. Mas o que me chama a atenção, o Eduardo Bolsonaro, eu até entendo, jovem, não passa na cabeça dele o que seja o AI-5, talvez não tenha assistido nenhuma aula de história, não conheça, nunca leu, é perdoável, é perdoável. Agora, o Guedes... Viveu não isso, é, né? Aliás, ele esteve ao lado de um ditador. Ele não pode dizer que ele não sabe o que é um Estado... de exceção, com o militarismo acompanhando passo a passo, de você não poder criticar ninguém. Foi uma ditadura mesmo, do começo ao fim. Você sabe agora todos os crimes que estão vindo à tona, né? De torturas, enfim. Mas não vamos chegar nesse ponto, vamos dizer só do livre exercício da opinião. Não é? Eu escuto muitas pessoas, viu, Boturão? Eu queria deixar aqui um alerta. Não é? Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, não, mas é bons tempos aquele. Não é? E muitas pessoas, elas não têm... falam isso às vezes da boca para fora, porque tinha uma sensação de segurança, tinha uma sensação de uma economia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem pagava a conta era o pai, né? Sem dúvida. Porque o cara hoje faz o quê? 40 anos que a ditadura se instalou? As pessoas quase não 50 anos, 50 anos, 50 e poucos anos. Real. 54 anos. Eu nasci em 66, então você veja. Pegou já a coisa... Meu pai era jovem. Quando ele enfrentou esse... Então, muitas pessoas que falam isso não têm noção do que é um regime militar real, verdadeiro. Não esse que as pessoas às vezes comentam, não tinha segurança e tal. O livre, nós não estaríamos aqui, hein? É verdade. Você, com o teu posicionamento crítico, você não estaria aqui. Ou melhor, o Albertino, que foi diretor aqui da Santa Cecília, ele uma vez me comentou que na Record ele fazia os programas com um sensor dentro do estúdio e a qualquer momento poderia cortar o sinal. Nas redações. É mais comum, então, veja, eu fico muito preocupado. Eu estou muito preocupado com a economia, porque da maneira que nós estamos tratando, não é, o ministro da Economia dizer, não, pode deixar o dólar livre, não é? Hoje vai chegar nos 4,50. Provocado pelo ex-presidente Lula, né, que eu sinceramente estou colocando isso em discussão também, porque quando o Lula saiu da cadeia, ele começou com aquele discurso dele e tal, e, sinceramente eu olhei, desculpem, os petistas, né, os lulistas de plantão, enfim, eu olhei o Lula, ouvi o Lula e falei, não é possível que eu estou ouvindo isso tudo de novo, né? Esse repeteco sem fim, dessa conversa do Lula, esse discurso do Lula de novo. Ele espertamente, né, percebeu que as bandeiras do PT e essa coisa, estão tudo meio enrolado, o pessoal está envergonhado de tudo que aconteceu, enfim, a militância não vai para a rua mesmo, de jeito nenhum, não em defesa de coisa nenhuma, muito menos do que ele pedia, do que ele mandava, aquele grupo organizado lá, como é que chama, da mortadela e do salame, enfim, né? Fora isso ninguém vai. Aí ele começou, eu falei, bom, não é aqui que eu vou, eu tenho que ir onde dói no bolso do cidadão. E partiu para o meio do ministro Paulo Guedes, que até agora não deu resposta para o bolso do cidadão. Tá? São 11 meses de governo e a gente não vê, como disse o Augusto, preocupado aí com a economia, evidentemente, né? Dirige o mais importante, o maior hospital da América, do litoral paulista, né? Da América ainda não, mas do litoral paulista. Mais antigo, com certeza. Mais antigo, com certeza. E, evidentemente, as pessoas têm plano de saúde, as pessoas que não pagam, podem parar de pagar plano de saúde, né, não ter dinheiro para frequentar o hospital tem que atender, quer dizer, é uma preocupação. E outros setores da sociedade, está todo mundo
não é? Extremamente preocupado com o que está acontecendo, né? Diga, Santana. Agora, pegando uma carona na brincadeira do Augusto, o Augusto, numa perspectiva otimista, e supondo que não vai ter AI-5 e teremos eleições diretas em 2022, eu acho que é preocupante, que nós todos temos que ficar atentos, é o seguinte, é essa antecipação do segundo turno desde já, entre o Jair Bolsonaro e o Lula e o PT. Eles ficam se alimentando aí, já elegeram os dois como adversários, e as demais lideranças do espectro político aí, que são várias opções aí, vão ficar terceiro, quarto plano, né? Então, o Brasil que precisa é de alternativas, outras propostas, e não essas radicalizações. Essa polarização entre PT e Bolsonaro só interessam aos dois, né? Então, o Brasil merece muito mais do que apenas ter essa opção binária entre PT e Jair Bolsonaro. Me parece, viu, Flávio, que o Paulo Guedes tem um pavio curto, né? E ele tem aquela linha de raciocínio, aqueles 3, 4 itens ali, 4 tópicos, né, que ele faz. A gente conversava até antes do programa começar, nas palestras que ele dá aí pelo Brasil, pelo mundo, enfim, né? E fugiu daquele script, né? Eles se atrapalham um pouco. Quando numa entrevista coletiva alguém vai na ferida mesmo, que, olha, o presidente Lula falou lá que a economia está um lixo, que o emprego que está sendo gerado no Brasil é de 500 mangos, que o cara tem que entregar pizza ou tem que entregar McDonald's e tal, não sei o quê, é só isso que está acontecendo. O que o senhor responde? E ele começa a sair do sério, porque não, é o que eu disse aqui, né? O Paulo Guedes não está respondendo aquilo que se esperava. Sim, até certo ponto é de se esperar, porque todas as medidas que foram sendo propostas ao longo desse primeiro ano de governo foram, apesar de todo o discurso, não, a gente precisa sanear as contas públicas, essas medidas são boas, essas são medidas recessivas. Então, por exemplo, a reforma da Previdência, entrar no mérito se a reforma era necessária ou não, é uma reforma que vai tirar renda da população, ou seja, vai diminuir o consumo da população. Agora foi proposta 3 PECs, né? Uma, por exemplo, recebeu o nome de PEC emergencial, que basicamente fala o seguinte, olha, a União, o Estado ou o município, quando chegar a um determinado nível de endividamento, vai ter que cortar, vai poder cortar inclusive o cargo horário e salário do servidor público. Então, basicamente o que ele está propondo é o seguinte, então vamos diminuir em 25% os policiais na rua, vamos diminuir em 25% a verba para a saúde. Só que essas são medidas que, tudo bem, a gente tem um problema fiscal que todo mundo espera que seja momentâneo, mas que essas medidas estão tirando recursos do consumo, estão diminuindo o dinamismo da economia. Felizmente, essa da PEC emergencial ainda não foi aprovada. Sem contar que é um pouco contraditório, né? Ele fala muito de cortar gastos, mas, ao mesmo tempo, e com todo respeito aos militares, ele está falando de cortar gastos, inclusive cortar salário dos servidores públicos, mas no ano que vem vai dar aumento para os militares. E uma outra medida que foi... É uma incoerência. É uma incoerência. Uma outra medida que foi publicada agora, que é a medida provisória da tal carteira verde e amarela, tudo bem, ela tem o objetivo de criar empregos para quem não teve o primeiro emprego ainda. O objetivo, obviamente, é nobre, mas o problema é que ela vai buscar financiar essa política pública tributando o desempregado, a pessoa que recebe o salário-desemprego, o seguro-desemprego, vai ter que pagar. Isso é uma questão inacreditável, né? Ninguém entendeu ainda como é possível o cara que está desempregado ser obrigado a ter lá descontado um imposto. Como é que vai funcionar isso exatamente para a gente entender? Porque para todos soa como uma barbaridade, me parece para você também, né? Sim, não faz sentido nenhum, é totalmente contrário ao espírito da Constituição. O espírito da Constituição coloca, olha, quem ganha mais tem que pagar mais tributo, quem ganha menos paga menos. São poucas as situações que eu acho que a pessoa se a pessoa está recebendo seguro-desemprego, ela já está numa situação ruim. E você exigir que ela pague um tributo em cima daquilo, sendo que tem um monte de isenções e favores fiscais a vários setores que poderiam ser revistos para pagar essa conta. Então, em princípio, ela vai valer a partir do ano que vem, né, essa cobrança do seguro-desemprego.
A gente só pode torcer que essa medida provisória, durante a análise no Congresso, seja revertida, busquem outra forma de financiar isso, de preferência... E qual é o percentual desse tributo aí? Então, eles querem cobrar uma... Ou a alíquota, né? Eles querem cobrar uma contribuição previdenciária de 7,5%. Sobre o salário de desemprego? Sobre o salário-desemprego. Ou seja, a pessoa vai receber 7,5% do salário-desemprego a partir do ano que vem. Então, a pessoa já está numa situação ruim, porque ninguém está confortável recebendo esse valor. Emprego, pô. Perdeu o emprego, né? Mas o nome diz, não é seguro. Seguro. Portanto, não se trata... Seguro e inseguro. Então. Veja, eu tenho um questionamento quanto ao imposto de renda. Eu, particularmente, acho que o assalariado não deveria, mesmo numa faixa acima do estabelecido, não deveria pagar imposto de renda, porque não é uma renda, é o salário dele. Quem deveria pagar imposto sobre renda são os empresários, que passam a ter uma renda, né, tem um lucro das empresas, né, as grandes fortunas que passam a ter uma renda, seja em aplicação, seja no mercado de uma maneira geral. Agora, o trabalhador que recebe lá R$ 3.500, R$ 4.000, é um salário, ele paga imposto de renda, mas está estabelecido assim. No mínimo, é ridículo. O camarada que recebe um seguro, então ele está recebendo um benefício para que ele tenha condições de se realocar no mercado, ser debitado um valor como imposto. Né? Quer dizer, veja, isso é muito simples. Eles não conseguem fechar a conta. Né? Então, precisa fechar a conta. Se veio assim, se não veio, se toda vez que a gente assumir, o presidente, eu sempre dizia isso, antes até do Bolsonaro, enfim, o camarada, quando se propõe, eu vou querer ser presidente ou prefeito, ele assume, ele não cai de paraquedas no primeiro dia. Ele deve ter feito um estudo, analisou. Tem o período de transição. É lógico, tem todo um estudo, até para sair candidato. Eu vou sair candidato a prefeito de Santos, ótimo. Como é que está a situação? Vai lá no site eu vou estudar, não é? Vai ver uma então, série de o Bolsonaro não pode reclamar. Ele sabia o que ele ia encontrar. O que está me assustando é que as medidas, o Flávio foi muito feliz, as medidas são extremamente recessivas, inclusive no aspecto social. Veja, você tem uma recessão na economia, faz parte do jogo, né? Então, nós estamos aí, os países vivem isso. A partir do momento que antes de você chegar no osso, você foi cortando a carne, mas você não chegou no osso, você já está entrando no aspecto social, isso é muito ruim, me preocupa. Quer dizer, qual foi efetivamente a redução de despesas efetiva? Eu não estou dizendo de palanque, efetivamente o que o governo já fez para reduzir o seu custo. O seu custo. Reduziu os ministérios, né? Na primeira canetada dele. Aí você vai. É a única coisa que a gente ele readecou os ministérios. Ele readecou os ministérios. Então, veja, efetivamente seria... exatamente o que você está falando. Não quer dizer exatamente que isso signifique uma economia, né? Porque muita gente tem muita gente que é de carreira e não pode ser demitido. Lógico. Não, aliás, deixou de existir o ministério, o cara vai para o outro. É lógico. Claro, não houve uma redução. Se você pegar os cargos que o Brasil tem em todos os municípios, né, os cargos públicos, são diversos comissionados, isso se manteve. Quer dizer, o que ele está fazendo é vendendo os ativos, tudo que é um ativo ele está vendendo e fazendo caixa. Aonde ele consegue mexer de forma menos traumática, ele está mexendo, e tem as fantasiosas. Vamos reduzir todos os municípios com menos de 5.000 habitantes, né? Acabou, né? Ele falou naquele dia, deu aquela confusão toda. Foi para o Congresso e agora... Não vai, você acha que vai aprovar? Então, veja, economia é 1 mais 1 igual a 2. Desses 2 você tem que pagar imposto, você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo. E é como a gente faz em casa. Você quer chegar no final do mês tranquilo ou quer chegar no final do mês brigado com a esposa? Então, né? Ou a esposa brigado com o marido. Quer dizer... Olha, não dá, vai ter que cortar isso. Olha, domingo não vai ter pizza. Mesmo indo a sogra em casa, não vai ter pizza. Só se a sogra trouxer. Só se a sogra trouxer. Pagar, então, eu acho que está faltando... É verdade. Olha, eu fiquei assustadíssimo com a entrevista dele.
ele está perdido. O camarada que diz assim, não, o dólar vai ficar livre. Que não é assunto dele. Veja, nós sabemos que deveria ficar livre. Mas, diante... Se você pegar o Brasil tem de reservas, o Brasil poderia ter... O governo poderia entrar a qualquer momento no mercado e daria uma segurada. E não deixar... Porque vai ter gente que vai quebrar com esse dólar a 4,20. Já tem gente vendendo a 4,50. Olha, eu já falei aqui inúmeras vezes, né? A última revolução econômica, né, que a gente teve no Brasil, acho que foi o Plano Real, né? A criação do Plano Real, enfim. E havia uma encrenca danada. Quem leu livros da criação do Plano Real, quem viu o filme, sabe muito bem o que eu estou falando. Havia uma confusão danada, porque eles criaram o Plano Real, que parecia uma reedição do Cruzado, da época do Sarney. E aí precisava ter alguma coisa que modificasse ali, que o povo compreendesse e comprasse a ideia do real, que não seria um novo cruzado. O gêniozinho lá do Gustavo Franco, então, inventou a Unidade Real de Valor, a URV, né, que durante aquele período inicial, foram 3 meses ou 6 meses, agora não me lembro exatamente, né? Circulou a URV no país, não era cruzado nem real. Circulou pelo país a moeda, né? E depois é que se deu a entrada efetiva da moeda real. A coisa deu certo, funcionou. O PT foi contra no Congresso Nacional. Tem que engolir isso aí. O presidente Lula, tá certo? E o Partido dos Trabalhadores. 1 milhão de bobagens que fizeram, tá certo? Foi contra o Plano Real. Essa gente está aí. O Gustavo Franco está aí, continua dando aula na PUC. Né? É um cara extremamente respeitável. Está aí, olha, até... Aqui, aí o Pedro Malan continua e está vivo. Armínio Fraga continua dando entrevistas aí, é contra as medidas do Paulo Guedes. Henrique Meireles não participou, não foi daquele time, mas é um excelente economista, conduziu com braço de ferro, né, com punho firme, né, o Banco Central no governo Lula. Eduardo Gianetti, um cara extremamente competente, conhece o país, aliado, né, de Marina Silva, mas tem uma linha muito próxima a esse pessoal aí que atua na economia do governo Fernando Henrique Cardoso. Pelo amor de Deus, chama essa turma, senta essa gente numa mesa para resolver uma solução para a economia do país, eles vão dar. Vamos para o intervalo, volto já já. Muito bem, sequência do ponto de vista, aqui o Augusto Capô de Casa conosco, né? O Flávio Prado, que não é o comentarista esportivo, né? O famoso Flávio Prado, é o vice-presidente do Sindifisco, delegacia aqui de Santos, Santana, sempre ligado aí nas redes sociais, nas informações que vão circulando pelo mundo. E a gente tem aí uma proposta, né? Várias propostas de reforma tributária, já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades, né? Mas avança isso, não avança? O que você tem conseguido informações aí, Flávio? Então, tem várias propostas na mesa, né? Tem uma proposta que é do Senado, outra que é da Câmara e uma proposta que é do governo que está sempre naquela situação, olha, semana que vem sai, semana que vem sai, semana que vem sai, não saiu ainda. A última informação que está na mídia aí que vai sair daqui a 2 semanas. O problema é que chega um momento em que essas propostas de reforma, em comum, elas têm o seguinte: vamos trocar alguns tributos sobre consumo, o ICMS, PIS/COFINS, ISS, por uma outra forma de tributação que, em princípio, vai ser mais simples, né? A principal discussão é que vamos tornar esse imposto mais simples, vamos tornar o custo de pagar tributo menor. Está se falando em reforma tributária ou em simplificação dos tributos, ou tributária? Estão colocando esse nome reforma tributária basicamente por uma grande tentativa de simplificação. Mas é claro, quando você chega no detalhe dessa simplificação, que uma coisa é você falar, não, vamos tornar tudo isso aqui mais simples. Ok, mas quando chega nos números, né, olha, o Estado de São Paulo vai ganhar ou vai perder tanto, o Estado de Minas, o município de Santos vai ganhar ou perder com essa reforma. Muitos municípios que dependem do ISS, por exemplo, Santos, que depende muito do ISS do Porto, vai ser bastante afetado pela reforma, não está se chegando num consenso. Então, o que o governo vai fazer é colocar uma proposta de reforma mais simples, que só lide com os tributos federais. E que, em princípio, aparentemente vai ser mais fácil de aprovar. Mas ainda está muito embrionário, a gente não sabe muito sobre como vai ser essa proposta do governo. E
voltando, até tocando no ponto que o Augusto falou, em relação à questão da renda, é uma ótima oportunidade para tornar o imposto de renda mais justo também. Porque, apesar do imposto de renda não estarem falando muito nessa questão de simplificação, o fato é que, como o Augusto bem disse, a remuneração do trabalho, o nosso sindicato entende que tem que ser tributada sim, mas acima de um determinado valor. Claro. A faixa de isenção tem que ser muito super mais alta. salários, não é? Eventualmente, você ter lá um gestor, o cara ganha 150 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, né? 50 mil reais, enfim, estabelecer. Não dá para você ter hoje está em 3.200? 2.000 e... Veja. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Né? Quer dizer, 2.000 alguma coisa por mês, né? Isso, por mês. Não faz sentido nenhum. 26, é ridículo. Então não tem cabimento. Essa é uma distorção. Eu acho que o problema é que as propostas de reforma que são colocadas à mesa, né, a Câmara puxa de um lado, porque tem os lobistas lá de diversas áreas, do outro lado você tem os próprios prefeitos e municípios que tem como o Flávio colocou, vão ser afetados diante esse tipo de proposta é uma proposta universal, não é? Ela tem que ser discutida de forma universal, com segmentos da sociedade, né, participando. Por exemplo, o Sindifisco, né, como acontece no Brasil tem o tempo todo. Total condição de contribuir, porque ele está ali, ele sabe aonde existem os gargalos, aonde existem as dificuldades. A pergunta que eu faço, vocês foram escutados? Não, de forma nenhuma. Você entendeu? A gente elaborou estudos, fez todo... Mas vocês podem apresentar um projeto de lei, se for o caso, não podem? Sim, aqui a dificuldade de você colocar... escrever o projeto de lei é o seguinte, eu acho que a gente pode ajudar muito com estudos e com a nossa experiência, com o que funciona, o que não funciona, que mecanismos são Se você bons. vai mexer com impostos, né? Se você vai fazer uma reforma tributária, quem você deveria ouvir? Que faz parte do teu quadro. Nós não estamos dizendo, olha, eles são Não, eles fazem parte do quadro. São as primeiras, pelo menos nós fazemos isso na nossa instituição. Vamos mexer numa área, chama as pessoas daquela área, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Podemos até não aproveitar. Efetivamente, olha, o que é opinião não é uma opinião boa. Agora, isso não é um problema desse governo, hein? Isso não é um problema desse governo. Variavelmente, os governos, não quero dizer A, B ou C, não é o caso, mas é muito difícil o governo que é participativo, chama a categoria, olha, me ajuda aqui, como é que podemos, né, participar? Então, seria, acho que, muito vantajoso para o governo ouvir o seu próprio pessoal, que vai dizer, isso aqui não vai funcionar, nós já tivemos isso, ou o gargalo não vai atingir o determinado gargalo, não é verdade? Vai matar o povo de fome de uma vez. Vai matar o povo de fome. E trazer dados para a gente poder, porque uma das dificuldades é que muitas informações a gente não tem tanto acesso, a gente não tem acesso a quantos, por exemplo, prestadores de um determinado tipo de serviço, qual que é a receita, isso só o governo, só o Ministério da Economia tem essa informação. Mas a gente coloca assim, a gente já fez vários estudos, mas a gente coloca algumas ideias amplas que deveriam ser implementadas, né? A primeira, a simplificação, que já é quase um consenso, mas além da simplificação, tem que também fazer valer o que está na Constituição, que é o princípio da progressividade. Quem paga mais, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Tem que ter um mínimo, um limite mínimo, que tem que aumentar. Observado, né, nessa proposta de reforma. Que no Brasil, hoje, de todo o valor que a União, Estados e municípios arrecadam, mais ou menos 20% é relativo a tributo sobre a renda e 45% é sobre consumo. O que é esse tributo sobre consumo? É o valor de imposto que incide ali no arroz com feijão, que todo mundo compra, na água, no combustível. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, é o contrário. É 20% que incide sobre consumo e 45% sobre a renda. Por quê? Porque isso acaba sendo mais justo. Porque os alimentos, o arroz com feijão, os combustíveis, todo mundo consome, seja rico, seja pobre. Agora, a renda é só quem pode mesmo. Então, você pega os países da OCDE, que é o Clube dos Países Ricos, né, que o Brasil está querendo entrar,
todos eles têm uma tributação sobre a renda alta e uma tributação sobre o consumo baixo. A gente está numa situação contrária. A gente sabe que isso não é uma situação que muda de uma hora para outra, vai demorar alguns anos, talvez décadas, mas a gente precisa que a reforma seja pensada de uma forma a mudar essa proporção. E outra coisa, nós estamos vivendo aí um momento, nós estamos com 39 mil, segundo a estatística não é minha, né? 39 milhões de pessoas na informalidade. Essas pessoas, evidentemente, não estão recolhendo nada. Não estão contribuindo para nada, pagando nada. Mas por isso que mais os 12 milhões de desempregados. Mas por isso que cresceu demais e os desalentados. A taxação sobre o consumo. Porque esse você não tem como fugir. O cara, na informalidade ou não, você está pagando imposto. Né? E você... no consumo, sim. Não, claro, então, mas por isso, essa é uma questão cultural, porque o Brasil sempre teve esse aspecto da informalidade. Então, o que o governo fez? Foi mais fácil sobretaxar o consumo, porque não tem de onde fugir. O cara tem que comer, tem que beber. Eu queria fazer aqui rapidamente uma observação importante. Você não pode esquecer que nessa taxação de consumo, você tem em vários momentos o efeito cascata, né? Então, o cara, para produzir, ele paga um IPI, para vender, ele paga um ICMS, e quem paga essa conta é o consumidor final, porque aí todo mundo carrega. Então, em alguns casos, você tem 3, 4, 5, 6 impostos incidindo no preço final do produto. Por que é mais barato comprar nos Estados Unidos? Não é? O Flávio colocou muito bem. Porque a carga tributária ela é mais definida. Não é? Então, no consumo, os valores, a carga tributária é menor. E essa sobretaxação eu acho que isso é o que vai sempre prejudicar uma expansão do consumo, porque quanto mais você coloca impostos, mais o produto chega no preço final mais alto. Esse final de semana, eu encontrei uma amiga que mora nos Estados Unidos, e ela estava me dizendo o seguinte, que o marido dela estava passando por uma fiscalização da Receita Federal lá, que estavam pedindo E eu fiquei preocupado, falei, nossa, mas ele fez alguma coisa de errada? Ela falou, não, isso é comum, é feito por amostragem, o fiscal vai lá, pede todas as notas, imposto de renda, o fisco, pede todas as notas, compara com o extrato do banco, tudo que entrou no banco tem que ter a nota e tal. Então, veja, essa é uma preocupação que o americano tem, né, porque ele sabe que ele vai ser fiscalizado e vai ter uma multa, que, salvo engano, ela me disse de 10 vezes, não sei se não vou me recordar, mas era uma coisa assim, 10 vezes o valor que ele não declarou. Eu sou a favor de uma punição severa para quem sonegar. Eu sou a favor de uma punição severa para sonegar. Mas isso valendo para todos, não só para aqueles que não têm condição de contratar um bom advogado tributarista, claro, que vai encontrar as brechas na lei e acaba facilitando a vida de as empresas que eventualmente se utilizam de benefícios aí de brechas jurídicas para não pagar imposto. Diga, Santana. O Edgar, Augusto, Flávio, a gente está falando aqui de quem deve pagar e quanto deve pagar, mas outra ponta dessa conta aí que acaba não fechando é quem deixa de pagar até amparado pela lei, são as tais as desonerações fiscais. O Brasil é o famoso país da meia entrada, né? Da farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, são pequenos grupos muito bem organizados, com poder de influência, de pressão, de parlamentares, para fazer, desfazer, mudar a legislação, para beneficiar setores específicos, né? A pretexto de mover a roda da economia, eles conseguem benefícios muito camaradas. Acho que um grande exemplo disso, acho que o maior exemplo talvez seja a indústria automobilística, né? A pretexto de gerar emprego, de falar essa conversa de que é uma economia em escala capilarizada, que tem vários fornecedores diretos e indiretos, mas na verdade a indústria automobilística ela consegue, com seu poder de pressão, viabilizar salários de altos executivos. Tem executivo na indústria automobilística que ganha R$1 milhão por mês. Então, se o presidente ganhar isso daí, o diretor ganha 500 mil, o supervisor ganha 250 mil e por aí vai. Então, por isso que o carro no Brasil custa tão caro assim. O custo dessa operação, quem acaba pagando é o brasileiro, porque através das desonerações fiscais. Vamos para o intervalo, tá certo? Confere isso. Antes do intervalo? Sim, não. Eu ia para o intervalo, acho melhor você conferir. Só colocando também que essa questão das desonerações é muito séria, porque
muito do nosso problema fiscal hoje vem dessas desonerações. Depois eu posso... Da dona Dilma, né? Vamos para o intervalo então, voltamos na sequência, já já. Muito bem, de volta aqui com o ponto de vista, a gente segue aqui com o Flávio para então dar uma pincelada mais interessante nessa coisa das desonerações fiscais aí a grandes grupos empresariais, inclusive que se acusam, né? Parece com certa razão, com muita razão, a ex-presidente Dilma de ter posto a economia do Brasil a perder por conta dessas desonerações aí que não resultaram praticamente em nada, não geraram empregos, né? Não ocorreram investimentos maiores no país, não é nada disso, né, Flávio? Sim, a gente teve uma experiência bastante concreta com isso, que até foi usada para criticar essa medida provisória que a gente comentou já, né, da carteira verde e amarela, né, que em 2011 o governo Dilma resolveu diminuir a contribuição previdenciária de alguns setores, com a ideia de que, olha, se eu diminuir o custo do emprego, se eu diminuir os tributos que incidem sobre o emprego, eu vou aumentar as vagas. E, inicialmente, isso era só para o setor de tecnologia da informação, mas o que aconteceu é assim, quando isso chegou no Congresso, isso foi sendo totalmente aberto e, inclusive, o próprio Ministério da Fazenda, na época, o ministro era o Guido Mantega, se eu não me engano, ele começou a falar, olha, isso aqui foi para o setor de tecnologia da informação, mas aí chegava um representante do setor, aqui sem entrar no mérito, sem nenhuma crítica, mas chegava o representante do setor hoteleiro, não, eu quero entrar. Chegava o representante do setor, por exemplo, de couro, também quero entrar. E ia sendo aceito, tanto que a contribuição previdenciária, a arrecadação dela foi muito aquém do que deveria ter sido. E isso é um dos problemas que tem efeitos até hoje no orçamento. Uma parte bem grande do orçamento hoje em dia, do déficit que a gente tem hoje, são dessas desonerações que foram dadas sem nenhum critério. E na prática, foi criado um emprego? Não foi. Isso foi feito um estudo de que essa diferença entre o valor que deixou de ser pago de contribuição previdenciária não criou emprego nenhum. Então, isso é uma experiência que a gente tem que levar em conta com essa medida provisória da carteira verde e amarela. Quando a medida fala, olha, eu vou diminuir aqui a contribuição previdenciária para os novos empregos, o que vai acontecer? Será que vão ser criadas vagas novas e que, vamos ser bem sinceros, será que essas vagas vão ser boas, vão ser qualificadas ou vão ser subemprego? Mas supondo que essas vagas... Vai ter oferta de vagas com essas condições? E será que a pessoa não vai mandar embora algum outro trabalhador para contratar de forma mais barata uma pessoa que está entrando no primeiro emprego? Então, são questões que, quando se fala de fazer favores fiscais, isenções, desonerações, isso tem que ser muito bem pensado para evitar problemas futuros. Para não ficar só nessa questão da contribuição previdenciária, tem também regimes de tributação, por exemplo, de fundos de investimento, e aqui eu não estou falando do fundo de investimento que a gente vai lá no banco, vou fazer uma aplicação financeira, não. São fundos de investimentos para investidores exclusivos, carteiras de milionárias, que fazem com que quem possa pagar por essa estrutura pague um imposto muito menor do que qualquer trabalhador ou qualquer investidor, pessoa física comum, entre aspas, né, classe média. Muito bem. Bom, o Augusto Capô de Casa, dólar alto, né? O ministro dá uma declaração que essa coisa do dólar é assim mesmo e tal, o mercado é livre. Só que não é bem assim, né? Mas não é, Porque nós temos vários setores que trabalham focados, em cima da taxa do dólar, né? Medicamentos é um desses setores, né? Sim. Especialmente. Os hospitais, de maneira geral, devem estar aí uma certa preocupação, né, com isso. Eu queria só fazer uma observação. Eu não acredito em política de desoneração. Não acredito. A não ser raríssimas exceções. Uma atividade muito específica, não acredito. Segundo, eu acho que existem mecanismos legais e sociais mais seguros
de inserção de determinadas categorias, né? O primeiro emprego, acho que isso precisa ser melhor desenhado. Você colocou muito bem, o cara manda embora um, contrata um outro dentro do subemprego e você acaba... Salvo engano, existe uma investigação muito grande a respeito de como se deu a desoneração das indústrias automobilísticas, aí, venda de medida provisória. Sim, de interferência política, o lobby, né? Essa coisa toda. Isso realmente me preocupa. Quanto à questão do dólar... Augusto, e com a conivência dos sindicatos também. Eu não quero ser leviano, não tenho acompanhado de perto, mas... Porque também se beneficiaram disso sem daí, dúvida, né? Sem dúvida. E aí, quando você recebe a informação que aparentemente não houve nenhuma vantagem na desoneração, só nós saímos perdendo, até para corrigir essa distorção. Quanto à questão do dólar, veja, eu não sei se você que tem muitas cabeças de gado lá no Mato Grosso, deve saber, né, Boturão? Nossas cabeças de gado. Porque o preço da arroba nunca esteve tão alto. Bateu aí casa de 290, preço médio no Brasil. Você tem estado de São Paulo um pouco mais, no Mato Grosso um pouco menos, outras regiões um pouquinho mais, menos, enfim. De uma maneira geral, bateu em 270, 280 reais a arroba. É um valor histórico, não é? Uma coisa fora da realidade. E aí o produtor, aquele camarada... Que ele está bem por dentro do assunto, né? Isso. Aquele camarada que ele é aquilo, da mesma forma como um distribuidor de remédio importado pode dizer assim, nós não vamos fornecer o remédio, pode ser que o dólar aumente mais, eu vou ganhar mais, ele deixa de vender o medicamento. No caso de medicamentos, parte da indústria farmacológica está vinculada a patentes de laboratórios normalmente de fora, então você acaba tendo um impacto nesse... Quanto mais o dólar aumentar, remédio oncológico, então, mais vai ficar caro o tratamento oncológico no país. Não tenha dúvida disso, né? O descontrole, nós temos que separar uma coisa. Olha, nós sabemos que o dólar vai trabalhar entre 3,50, 4, vamos segurar ali e tal. Isso é uma coisa. O descontrole, que é o que aconteceu nesses últimos dias, o descontrole. Um cara fala uma coisa, aí fala 2, 3 bobagens seguidas, você tem um caos na economia, né? O mercado reage rapidamente. O mercado reage instantaneamente. Né? Então, você veja, nós estamos falando de remédio oncológico, mas você não pode esquecer da carne. O brasileiro, a ministra agora andou dizendo que vão importar carne. Tereza Cristina. Vai importar carne, vai pagar mais caro. Então, veja, olha a preocupação que nós temos que ter e entender. Eu acho que você colocou muito bem no final do bloco anterior, quando você disse o seguinte, olha, tem tanta gente boa aí, não custa ouvir os caras, não custa nada. Amigo, deu certo o que vocês fizeram e deu certo, todo mundo é testemunha disso. O que vocês sugerem? Ouvir, ninguém vai morrer se ouvir, né? Pode não servir, mas podia ouvir. Eu fico muito preocupado, o Guedes, como economista, não tem experiência. O Guedes tem uma experiência como aplicador no mercado. Especulador. No mercado. Eu não ia falar especulador. Aplicador que eu acho normal. Então, ele é um cara acostumado no mercado. O mercado, amigo, não pensa no social. O mercado não pensa no cara que está passando fome. O mercado tem aquela frase, um vai comer o outro. Essa é a regra do mercado. O mais forte sobrevive. E o social não pode ser dessa maneira. No social, você tem que pensar no mais fraco também. Então, deixar o mercado dessa... Eu acho... Olha, tomara que eu esteja errado. Tomara que a política, a estratégia deles esteja certo. Tomara. Eu vou vir aqui e vou dizer, realmente errei, imaginei que estava tudo aí solto e não está, está bem amarrado. Mas hoje, da maneira que eu estou vendo, acho que nem eles sabem para onde eles vão. Você pode perceber que não tem nenhum petista aqui na mesa, né? Tem gente, às vezes, que manda mensagem e tal, brava, que a gente só fala mal. Não é questão de falar mal, a gente critica aquilo que a gente vê que o Augusto colocou bem, os fios desencapados, né? Porque não é possível o ministro estar fazendo dizer as coisas, as barbaridades que anda dizendo aí o atual ministro Paulo Guedes. E eu repito o que eu disse.
Eu acho que o presidente da República tinha que montar uma reunião envolvendo Pedro Malan, Armínio Fraga, Gustavo Franco, Eduardo Gianetti e o próprio Henrique Meirelles, que hoje é secretário da Fazenda do governo do Estado de São Paulo, tá certo? Bom, tem essa outra questão também, o Supremo está julgando aí o compartilhamento de dados hoje... do antigo COAF, né? Hoje é, como é que chama? ITF, não? O IF. Unidade de Inteligência Financeira, né? Você é favorável ou contra esse compartilhamento? Não, sou completamente favorável. Inclusive, é assim que funciona em todos os países que têm um compromisso ao combate à lavagem de dinheiro, fazem dessa forma. Só para ficar claro, né, para o pessoal entender, sem o compartilhamento, haveria Lava Jato? Não, não haveria Lava Jato. Não haveria Lava Jato, porque muitas não necessariamente todas as fases da Lava Jato, mas muitas das fases da Lava Jato se originaram nesse tipo de comunicado. Olha, no dia tal aqui, de janeiro de 2012, ocorreu uma operação atípica. Foi depositado R$1 milhão em espécie nessa conta aqui. Então, peraí, vamos aprofundar, vamos investigar para ver o que é. Isso funciona assim no mundo inteiro. Em todos os países que têm esse compromisso, todos os países da OCDE, inclusive, que o Brasil quer entrar, tem esse compromisso em fazer um combate efetivo à lavagem de dinheiro. E esse julgamento não deixa de ser um pouco surreal, porque é uma sistemática que estava funcionando durante 20 anos. Tanto que, quando o ministro Toffoli paralisou todas essas investigações, foram mais de 900 investigações em andamento que foram paralisadas, que podem ter até risco de prescrição, de não conseguir mais fazer a punição nesses casos. Então, eu acho que até agora, nesse julgamento, só votou o Toffoli, que desfez mais ou menos a medida que ele tinha feito em julho, que era de paralisar todas as investigações, e teve o voto do Alexandre de Moraes, que falou não, tanto o IFE, que era o novo nome do COAF, né, quanto a Receita Federal tem que compartilhar tudo. Eu concordo com esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Nós, auditores fiscais, quando nós fazemos uma fiscalização, nós temos o dever de verificar se tem indício de lavagem de dinheiro. E constatando esses indícios, nós temos o dever de comunicar ao Ministério Público, que vai propor ação penal cabível. Isso não é uma coisa... teve várias, inclusive etapas da Lava Jato, que também surgiram por causa de trabalhos, de fiscalizações da Receita Flávio, Federal. Também esse compartilhamento de informações permite também ações da Polícia Federal no combate ao tráfico internacional de drogas. Tivemos uma apreensão grande agora de 1 tonelada de drogas no Porto de Santos aqui e várias outras aí. A Polícia Federal bate recordes de apreensão de drogas, não só porque está se exportando mais, mas porque o mecanismo de fiscalização se aperfeiçoou bastante, justamente com o apoio da Receita Federal, né? Exatamente. Nesses últimos meses, nesses últimos anos, na verdade, a gente viu que tem um aumento crescente na quantidade de cocaína que tem sido apreendida, inclusive aqui em Santos. Então, só nesse ano já foram apreendidas, só aqui na alfândega do Porto de Santos, por auditores fiscais e outros servidores da alfândega, 26 toneladas de cocaína. Isso é mais do que tudo que já foi apreendido ano passado, ou seja, esse número já vai ser um crescimento muito grande. A Receita Federal, no Brasil inteiro, já apreendeu cerca de 49 toneladas de cocaína esse ano, muito mais do que no ano passado. Nossa. Você encerrou já, Flávio? Não, eu ia só falar que, assim, essa cocaína, tudo bem, ela não são drogas que estavam sendo remetidas principalmente para a Europa. Então, mas tirar essa cocaína de circulação, se tivesse chegado na Europa, cada quilo dessa cocaína ia chegar a $32 mil. Nossa. Então, cada tonelada seria 32 milhões de reais que as organizações criminosas, cada tonelada de cocaína que a Receita Federal apreende, 32 milhões de dólares que deixa de entrar nos cofres das até hoje organizações aprenderam 50
50 mil toneladas ou 50 toneladas? 50 toneladas 50 de cocaína toneladas, no né? Brasil inteiro. Mais da metade cada foi aqui em tonelada é Santos. 32 Foi na milhões, alfândega do Porto não é de isso? Santos. Cada tonelada é 32 milhões? Exatamente. Se você multiplicar por 50, Nossa. olha o prejuízo. O prejuízo não. Olha aqui, não para é prejuízo. encerrar aqui, que o a gente impacto na a economia gente estava do... discutindo aqui da questão tributária, tem uma matéria no UOL aqui que, sinceramente, governo estuda acabar com isenção de impostos sobre a cesta básica. Foi uma declaração da assessora especial do ministro Paulo Guedes, Vanessa Canado, né, em entrevista ao jornal O Globo. Quer dizer que vai acabar com a desoneração, vai começar a tributar a cesta básica? Isso é uma questão que eles vão ter que enfrentar, né? Porque eles querem ao mesmo tempo deixar simples. Vai sobrar o quê mas... para o pessoal, para o povo, então? Então, é complicado. Eles vão ter que chegar num jeito de manter a tributação no consumo para pessoas de baixa renda a menor possível. Então, ainda não tenho certeza se já chegaram em algum... É um desafio. Não chegaram ainda a um jeito de fazer isso. Mas quando você tiver dúvida, Butrão, eu queria, se você me permite, audácia, quando você tiver dúvida, você pergunta no Posto Ipiranga. Posto Ipiranga. Ele era o Posto Ipiranga, eu acho que o Posto Ipiranga, com todo respeito ao Posto Ipiranga, o falso Posto Ipiranga, acho que está indo para o espaço, viu? Augusto Caporicada, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado aqui ao Flávio Prado, o vice-presidente do Sindifisco, aqui da Delegacia de Santos, Santana sempre conosco. E segunda a sexta, ao vivo, ponto de vista, aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. A reprise você confere às 8 da noite. Tchau. Obrigado.